Fala, Dev, tudo bem por aí? Hoje, então, a gente vai começar a falar sobre um dos assuntos mais importantes em termo computacional, que vai acompanhar a gente em todos os processos da vida. Então, a gente vai ir agora para condicionais. Quando a gente está pensando, então, em operadores condicionais, a gente vai usar eles sempre quando a gente tiver numa frase se uma situação específica acontecer, ou seja, que exista um requisito específico para que aquilo aconteça, ou um requisito para que aquilo não aconteça. Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente usa expressões condicionais quando a gente diz frases como: se tiver na promoção, eu vou comprar dois. Ou seja, existe uma condição específica, que é estar em preço promocional, ou uma condição oposta: se não estiver na promoção, eu vou comprar um só. Outra condição que possível, então, se tiver o produto de uma marca que eu gosto, de uma marca específica, eu vou comprar um fardo. Caso contrário, eu vou pegar uma unidade só. Um outro ponto, se não estiver chovendo, eu vou. Então a gente usa essas expressões no dia a dia com muita frequência. A gente já usa expressões e operadores lógicos ao longo da nossa vida, mas a gente tem, mesmo assim, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de converter isso para uma linguagem computacional. Então, eu vou passar aqui para o Insco para a gente conversar um pouco sobre como isso funciona, antes da gente voltar para a apresentação de slide de novo. Mas é muito fundamental ao longo de toda a nossa vida que a gente consiga entender como é que funciona essa cadeia de decisão. Ok? Então, vamos para o Insco. Tá. Dando sequência aqui, então, o que a gente tem que pensar? A gente vai ter aqui o nosso sistema. E aí, dentro do nosso sistema, a gente vai ter condições específicas dentro do sistema. Tá? Então, vamos pensar num fluxo. Eu vou ter um sistema que verifica a. Vamos pensar numa funçãozinha simples, tá? Eu tenho um sistema, eu já tenho um sistema que verifica a temperatura do ambiente. E aí, conforme a temperatura do ambiente, eu quero mostrar um ícone diferente para o usuário. Então, se tiver menos de 10 graus, eu quero mostrar um símbolo. Se tiver menos de zero, eu quero mostrar um outro símbolo de gelado. Se tiver mais de 20, eu quero mostrar um outro símbolo, ok? Então tá. Então, eu já tenho esse sistema. Então, eu tenho que começar a pensar nas minhas condições. Então, vamos lá. Então, se estiver menos de 0 graus, de 0 graus Celsius, eu vou fazer uma coisa. Eu vou mostrar o símbolo de neve, tá? Aquela gotinha de gelo. Outra possibilidade. Se estiver entre 0 e 10 graus, eu vou mostrar um símbolo, um ícone, vou colocar ícone, de um sol tímido. Um solzinho atrás de uma nuvem ou atrás de uma montanha. Se tiver entre 10 graus e 20 graus, nesse caso aqui, eu vou mostrar um símbolo de um sol normal. E se estiver mais de 30, aliás, mais de 20 graus, eu vou mostrar um ícone de sol radiante, tá? Um sol forte. Então, vamos pegar aqui vamos ver se a gente consegue achar uns ícones aqui para representar isso. Só para a gente conseguir pensar mais visual. Tá. Então, existe uma possibilidade no meu sistema que eu vou mostrar um símbolozinho de neve, mais ou menos parecido com esse. E vamos ver se a gente vai ter representação para todos os sóis. Aqui, um solzinho tímido. Pode ser esse aqui. Um outro solzinho assim. E um último, que seria esse aqui. Ok? Então, o que é extremamente importante a gente conseguir perceber aqui? Que quando a gente tem essas circunstâncias, elas nunca vão se cruzar necessariamente. Tá? Nesse caso, elas nunca vão se cruzar, porque elas são opostas, né? Então, se eu tenho menos de 0, eu não tenho como ter de 0 a 10, eu não tenho como ter de 10 a 20, e assim sucessivamente.
mas eu poderia ter outra perna aqui embaixo, né, ou até para o outro lado, que represente alguma outra coisa, como, por exemplo, a umidade do ar. Então eu poderia ter, se a umidade do ar estiver entre tanto e tanto, faz tal coisa. E aí eu poderia mostrar dois símbolos, um do lado do outro. Enfim, tá? Aí a imaginação é o limite. Só que por que é tão importante a gente conseguir entender esses fluxos e como eles funcionam? Porque isso se aplica em tudo. Tudo que a gente for vendo daqui para frente, seja no front-end ou no back-end, seja com independente do tipo de tecnologia que a gente estiver usando, independente da linguagem de programação que a gente estiver usando, a gente sempre vai ter sistemas baseados em operadores condicionais. Toda a lógica do nosso sistema, a expertise do nosso sistema está baseada aqui atrás. Então, se a gente for pensar em um outro exemplo, e a gente tivesse, por exemplo, um jogo. A partir do momento que eu tenho um jogo, eu posso definir aqui, por exemplo, as configurações. Né? Então, eu vou ter aqui uma parte do meu sistema que cuida das configurações, supondo que cada uma dessas partinhas aqui vai cuidar de uma coisa, tá? Uma vai cuidar disso, outra vai cuidar de criar os NPCs, outra parte vai ser dos itens, tá? Enfim. Só que essa primeira parte aqui das configurações, eu vou fazer as configurações do controle. Então, eu vou ter uma configuração quando ele apertar o botão A, outro pro B, outro pro X e outro pro Y. Então aqui eu vou dizer, se o jogador apertou o botão A, faz tal coisa. Se ele apertou o B, faz tal coisa. Se ele apertou o Y, faz tal coisa. Se ele apertou o X, faz tal outra coisa. A mesma coisa a gente consegue pensar também quando a gente estiver trabalhando para a web, em que a gente vai ter muita interação com o usuário. Quando o usuário clicar em um menu específico, eu vou querer jogar ele para algum lugar específico. Então, se ele clicou no menu X, manda ele para a página X. Se ele clicou no Y, manda para Y. Isso vai se aplicar em tudo, mesmo em níveis mais avançados. Então, quando a gente vê como funciona por trás uma inteligência artificial, toda a base da inteligência artificial, ela funciona em cima de operadores condicionais, ela funciona em cima de condições. Ela vai fazer testes para verificar qual das duas, vamos supor, para treinar uma base de dados. A gente vai ensinar o computador a fazer alguma coisa. A gente vai dar duas circunstâncias, vamos fazer um sistema de inteligência artificial que consegue reconhecer se a imagem é de um cachorro ou não. A gente vai passar uma imagem de um cachorro e uma imagem de uma laranja. Aí ele vai criar ali as suas correlações para saber, o cachorro tem essa característica, essa. Aí ele vai verificar, tem essas características? Se tem um cachorro, se não, não é. E aí ele vai olhar a laranja não tem as características que o cachorro tem, logo ele vai descartar. Então a gente vai usar os condicionais em tudo. Partindo daqui para frente, a gente vai usar eles em tudo. Então é extremamente importante que a gente entenda a fundamentação deles, como eles funcionam, como a gente estrutura e a utilidade deles e quando usar. E aí, mais uma vez, assim como em todos os outros casos, a gente sempre vai voltar para a nossa lógica falada. Então a gente precisa pensar em como a gente fala as coisas, assim como a gente fez aqui. Então, se estiver menos de tanto, faz tal coisa, se não, faz tal coisa, se não, faz tal coisa. Então a gente sempre vai pensar a coisa dessa forma estruturada primeiro, aí a gente vai planejar e sabendo, tendo isso montado pelo menos na nossa cabeça, quando a gente estiver trabalhando sozinho ou documentado em algum sistema, ou minimamente no papel, a gente precisa ter isso também quando a gente estiver trabalhando com um time. Ok? Então, vamos voltar lá para o slide para ver como é que isso funciona na prática. Dando segmento, então, o primeiro condicional que a gente tem, que a gente já falou em português várias vezes, é o if, que seria traduzido como se. Então, quando a gente usa o se, a gente sempre está se referindo, em linguagens computacionais, ao if. E em todas as linguagens se usa if como termo, tá? E a gente utiliza no computador essa seguinte notação. Aqui eu criei um exemplo que ele vai bem de encontro com as outras coisas que a gente já resolveu, só que até então a gente precisou colocar algumas limitações porque a gente ainda não tinha visto if. Então a gente fez exemplos que eu comentei. Vamos tratar que todos os meses têm 30 dias. Por que a gente precisava tratar? Porque eu não tenho como verificar qual é o mês. Mas eu sei que se o mês for fevereiro, ele vai ter 28. Se o mês for, aí a gente vai para aquelas casinhas, né? Mas se os meses for 1, 3, 5, 7, 8, 10 ou 12, ele vai ter 31. E nos outros casos, né, que seria o 4, 6, 9 e 11, ele vai ter 30, certo? Aqui eu também poderia fazer uma outra verificação para verificar se o ano é bissexto para colocar 29, ficaria mais completo ainda, tá? Mas o que o nosso sistema está fazendo aqui então? Eu estou criando uma variável de entrada que se chama mês. Dentro dessa variável de entrada eu estou usando aquela receitinha de bolo que a gente já tinha visto em outro momento, que eu estou convertendo para um número inteiro aquilo que é escrito de forma textual pelo usuário. Então o usuário vai informar um mês válido,
Se ele informasse outro mês aqui 13, 14, menos 2, o sistema não vai fazer nada, porque ele vai passar pela verificação, ele não vai bater com nenhuma das verificações que eu estou fazendo, e por isso ele não vai mostrar, ok? E aí eu vou criar aqui uma variável de apoio, que eu estou chamando de último dia do mês. Ficou last, na verdade, né? Seria last day on month, o último dia do mês. Então, se o mês for igual a 1, ou igual a 3, ou igual a 5, ou 7, ou 8, ou 10, ou 12, a minha variável de último dia do mês recebe 31. Se for 2, recebe 28. E se for 4, 6, 9 ou 11, ela recebe 30. E aí depois no final eu vou mostrar uma mensagem para o usuário dizendo, por exemplo, o mês 2 tem 28 dias. Ok? Aplicaçãozinha razoavelmente simples que consegue resolver boa parte daqueles nossos problemas com dados que a gente estava vendo anteriormente. Além disso, a gente tem também o condicional else. A gente tem alguma mudança leve de forma de escrita em algumas linguagens, tá? Mas aqui, quando a gente está tratando do Java, a gente sempre vai ter esse formato, if, e aí depois, abaixo do if, o else. Aqui, o fato das chaves estarem aqui do lado do if ou ficarem abaixo do if é uma questão de convenção, ela não gera erro no código, então eu poderia colocar aqui abaixo do if, e inclusive por convenção em Java tende-se a colocar abaixo, tá? Mas na maioria das linguagens se põe ao lado, então por uma convenção geral eu vou dar preferência por colocar do lado, até para não confundir quando a gente for fazer migração de linguagem. Então, quando a gente quer usar o else, então, a gente sempre vai querer usar o else quando a gente tem alguma condição que seja em todos os outros casos, ok? Então aqui eu criei um sisteminha bem simples para verificar se um número informado pelo usuário é múltiplo de 3 ou não. Então a gente já viu que para ver se um número é múltiplo de outro ou divisível por outro, eu sempre vou fazer ele resto com o número que eu quero saber. Então eu estou pegando esse número, tirando o resto com 3 para saber se ele é ou não um múltiplo de 3. E aí eu estou dizendo, se ele for resto com 3 igual a 0, o número tal, vamos supor que seja 9, por exemplo, o número 9 é múltiplo de 3. Se ele colocar o número 10, por exemplo, ele não vai ser. Se for 11 também não. Se for 12 vai. Então ele sempre vai ser cíclico, né? Porque aqui eu estou tratando com o resto. Então se ele estiver dentro dessa condição, ele é um múltiplo de 3. Se ele não estiver dentro dessa condição, ele não é múltiplo. Então aqui eu estou tratando a condição verdadeira e também a condição falsa. Tá? Então aqui o resultado dentro do condicional do meu if, dentro dos meus parênteses, ele sempre vai ser um resultado booleano. Então número resto com 3 é igual a 0? Sim ou não? Se sim, eu executo o que está aqui embaixo, se não eu pulo. Se eu tiver um else, eu vou pular para dentro do else. Se eu não tiver, como é o caso do exemplo anterior, aqui vamos supor que... peraí que eu avancei sem querer. Aqui. Vamos supor então que o mês seja 2. Ele vai verificar, o mês é igual a 1, igual a 3? Não, não é. Então ele vai verificar, tem um else? Não, não tem. Então pula para a próxima linha. Aí ele vai executar o if em sequência. Ok? Beleza. Depois disso, a gente tem a possibilidade de encadeamento de condições. O que isso significa? Eu colocar condições dentro de condições. Aí aqui a coisa fica um pouco mais obscura, mas ela também nos abre precedente para fazer muita coisa muito mais interessante, muito mais elegante, muito mais funcional e muito mais potente. Então, como é que a gente consegue validar aqui essa situação? A gente consegue encadear qualquer tipo de condição, já que cada condicional tem o seu próprio escopo. Então, o que isso significa? O que existe dentro do if só existe dentro do if, o que existe dentro do else só existe dentro do else. Então, a gente pode fazer as coisas sem necessariamente seguir uma sequência lógica. Então, vamos ver como é que ficaria isso em notação codificada. Aqui, então, eu estou pegando dois números para verificar qual dos números é maior do que o outro, tá? Então, eu quero ver quais são os números e qual desses dois números é maior. Então, eu estou pedindo para o usuário, informe o número. Vamos supor que ele vai informar 2. Informe outro número, 3. Aí ele vai verificar. Se o número 1 for igual ao número 2, então 2 é igual a 3? Não, não é. Então, ele não vai mostrar nada. Se fosse 2 e 2, ele mostraria. Os dois números são iguais. Realmente são. Se eles não forem iguais, quais são as duas possibilidades que eu tenho? Eu tenho a possibilidade do número 1 ser maior ou do número 2 ser maior.
Então aqui eu estou isolando. Eu estou pegando primeiro a possibilidade deles serem iguais. E aí só então, se eles não forem iguais, aí eu verifico qual deles é maior. Por que eu não coloco então um do lado do outro? Por causa disso aqui. Vamos pensar um pouquinho. Se eu pegar aqui na esquerda, eu vou ter exatamente o mesmo código, tá? Se eu pegar aqui à esquerda, eu tenho o mesmo número 1 e o mesmo número 2. Eu poderia verificar. O número 1 é igual ao número 2? Não. Então tá. Então o número 1 é maior do que o número 2? Vamos supor que sim. Sim, o número 1 é maior do que o número 2. Mesmo assim, ele vai verificar se o número 2 é maior do que o número 1. Mas eu já sei que não é. Nesse caso aqui, a gente tem essa diferença. Por quê? Porque eu vou verificar que, por exemplo, o número 1 é igual ao número 2. Se for, ele vai executar isso aqui e vai embora. Ele não vai executar esses dois ifs, ou esse if e esse else, aqui de dentro. Entende? Então, por uma questão sequencial, ele é muito melhor em performance. E em lógica também. Porque quando a gente vai fazer uma verificação, se eu passasse para vocês, por exemplo, dois números e dissesse para vocês fazerem a distinção se ele é maior, igual ou menor, vocês olhariam o número e inconscientemente vocês fariam uma comparação parecida com essa. Vocês olhariam e diriam, ele é igual. Então, se eu já sei que ele é igual, eu preciso comparar se ele é maior? Não. Preciso comparar se ele é menor? Não. Então, aqui eu estou fazendo um gasto computacional. Então, logicamente, aqui nesse caso em específico, como é um sistema muito pequeno, a gente não teria um gasto consideravelmente prejudicial para o nosso sistema. Porém, pensando em escalas minimamente maiores, a gente já teria sérios problemas. Se eu tivesse aqui um conteúdo que a gente vai ver agora na sequência, ainda nas próximas aulas, se eu tivesse um loop, uma ação que acontece repetidas vezes, para cada vez que eu entrasse eu teria gasto computacional. E aí a gente escalona isso. Pensando que isso aconteça cada vez que um cliente entra. Se eu tenho 1 milhão de acessos, eu estou perdendo dados computacionais, eu estou perdendo capacidade computacional que o meu servidor está usando para executar isso, que ele poderia estar usando para executar uma outra tarefa que é realmente relevante para dentro do sistema. Então, a gente sempre tenta pensar de forma estruturada, começando com um português estruturado na nossa cabeça, depois a gente passa isso para o computacional, mas sempre tentando fazer do jeito mais otimizado possível, assim como a gente faz as nossas tarefas no dia a dia. A gente não pensa uma tarefa e faz ela da forma mais burra possível. Então a gente tem que pensar, e aí a gente pensa bastante e escreve pouco, ou pensa pouco e escreve bastante. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.